Luís Osório denuncia desprezo de Paulo de Carvalho. Luís Osório usou as redes sociais para partilhar com os seus seguidores o seu postal do dia. A biografia de Paulo de Carvalho foi lançada e Luís Osório escreveu um postal do dia dedicado ao cantor. É pornográfico dizer que Paulo de Carvalho é generoso e solidário. Não posso deixar em claro a extraordinária capacidade de Paulo de Carvalho ser seletivo no modo como se lembra ou, se preferirem, no modo como se esquece. O meu pai não o disse em vida. Teve várias oportunidades, mas nunca o disse. Morreu há 11 anos. E morreu também ele celebrado, começou por referir na sua página de Facebook. Nos últimos anos, a doença não o impediu de ser autor de coleções e de livros sobre a história do fado que se tornaram referência. Últimos anos em que reforçou a militância política e tornou-se publicamente visível o combate que liderou contra a discriminação de doentes com SIDA. Ele poderia ter falado e eu também, acrescentou Luís Osório. Apeteceu-me várias vezes, ainda com ele em vida, falar publicamente do que o meu pai sofreu no dia em que Paulo de Carvalho lhe disse que já não podia contar mais com o seu trabalho. Para ele, o Paulo era uma espécie de Deus na Terra. Durante muito tempo, muito mais do que 10 anos, o meu pai foi o seu agente. Vendia os seus espetáculos. Organizava viagens, técnicos, agendas e vontades. Fazia acontecer. Empenhou-se e esvaziou seu talento em função do talento do Paulo de Carvalho. Recordo bem o espetáculo Só Nós Três, o entusiasmo da preparação, o entusiasmo nas conversas em casa. Continuou. O meu pai foi dos primeiros a ser infectado com o VI, mas só no início da década de 1990 se tornou impossível esconder que tinha SIDA. No momento em que foi pela primeira vez internado, teve de avisar os mais próximos. E avisou também Paulo de Carvalho, o homem para quem trabalhava há longos anos. O Paulo não reagiu como ele esperava que reagisse. Aliás, nunca lhe passou pela cabeça que a relação terminasse ali. Implacavelmente, friamente. O meu pai tinha SIDA e a partir daí as coisas só podiam piorar. Contou. Em seguida, Luís Osório relatou, Paulo de Carvalho não podia continuar a pagar-lhe por um trabalho que não sabia se ele poderia continuar a fazer. E o meu pai deixou de ter trabalho e ficou com uma mão à frente e outra atrás. Sem indemnização e quase sem dinheiro. Foi a única vez que o vi chorar ao pé de mim. De desespero, mas também de desilusão pelo homem a quem dedicar os melhores anos da sua vida. Nunca pensara que dali pudesse vir algum tipo de discriminação. O Paulo era o máximo. O melhor cantor português, um amigo, um irmão. Foi aí que o José Brito e o Manuel Faria do Estrovante se chegaram à frente. Todos os meses lhe depositaram dinheiro na conta. E foi aí que o Partido Comunista também se chegou à frente. Nunca o abandonou. Nunca o retirou da direção da festa do Avante e nunca lhe fechou a porta em tudo o que foi surgindo. Impossível esquecer a relação com Urbano de Carvalho. O meu pai viveria para surpresa de todos muitos mais anos. E foi nessas 2 décadas que pôde respeitar o seu talento. Muito orgulho pelo que fez. Pela coragem enorme de ser um homem inteiro. Nem sempre estivemos próximos, mas nesses últimos anos, sobretudo quando comecei a trabalhar, tornámo-nos, finalmente, pai e filho. Só tenho de agradecer ao Paulo de Carvalho, pois se ele tivesse apoiado o meu pai, talvez a história tivesse sido diferente, disse ainda. Por fim, Luís Osório esclareceu, nada do que contei até aqui seria suficiente para escrever este postal. Jamais escreveria ou falaria sobre o tema. E jamais voltarei a falar. Só que li a biografia oficial de Paulo de Carvalho. E antes de a ler, pensei, ora aí está uma boa oportunidade para uma referência. Um parágrafo, uma nota de rodapé sobre o José Manuel Osório, um homem que se dedicou tanto a fazê-lo brilhar. Mas não.
Nem uma nota de rodapé ou uma vírgula que fosse. Rigorosamente nada. Como se ele nunca tivesse existido. E ao ler a informação comercial sobre o livro entrou-me pelos olhos este bocadinho. Esta desarmante definição sobre Paulo de Carvalho, um cidadão de generosidade solidária. Não aguentei. Porque isso não. Um cidadão de generosidade solidária, não. Isso é pornográfico, concluiu.